ele disse em voz baixa. Isso tudo. A saia, as botas, o cabelo bagunçado. Parece que você saiu direto da minha imaginação. Eu sorri, mas não desviei o olhar. Um arrepio leve percorreu meus ombros, e ele imediatamente colocou a jaqueta dele sobre as minhas costas. Por baixo dela, o cheiro dele, um pouco de tabaco, madeira e algo íntimo, masculino. Parece que você escolheu tudo de propósito para me tirar do meu eixo, sussurrei. E você, parece que veio de propósito para que isso acontecesse. O silêncio ficou denso demais. Ele se aproximou sem me tocar, mas quase. Seus dedos demoraram na minha bochecha e depois, muito suavemente, tocaram meus lábios. Mas ele não me beijou. Foi na hora certa com cuidado, como se estivesse testando até onde poderia ir. Eu segurei o pulso dele, o detendo. Se eu te beijar agora, tudo muda. E se eu não te beijar, vou me arrepender. Eu assenti. Ele se aproximou mais, inalou meu cheiro, mas parou. Então é melhor eu fazer isso quando tiver certeza de que você não vai recusar. Passamos uma hora ali, apenas um ao lado do outro. A mão dele na minha cintura, a minha no joelho dele. E cada movimento era quase um toque, mas não era. Ágil, gracioso, quase um fetiche. Ele sentia os limites, e isso me deixava louca. Não era uma invasão, era uma purificação. Passaram-se alguns dias desde aquela parada na estrada. Parecia que Caio e eu estávamos dançando em volta de uma fronteira que ambos sentíamos, mas ninguém tinha pressa em cruzar. Nossos encontros se tornaram um hábito. Ora ele me buscava depois do meu turno na borracharia, ora eu aparecia na casa dele com pães de queijo quentinhos e uma garrafa térmica de café. Nada de beijos. Mas meu Deus, como eu queria. Numa das noites ele mandou uma mensagem: esteja pronta para uma noite de movimento. Tem algo confortável? Pra quê? Aventura ou conquista? Para os dois. Um arrepio. Coloquei uma bermuda de ciclista azul escura, curta, uma camisa social grande demais amarrada com um nó na cintura sobre o corpo nu, e tênis de camurça macios. Prendi o cabelo num rabo de cavalo alto, e por baixo da camisa, um top fino de renda, que aparecia um pouco com o movimento. Era ousado, mas não vulgar. Um equilíbrio delicado como nós dois. Ele chegou de carro pela primeira vez, não de moto, me surpreendeu. Para onde? Perguntei, entrando no carro. Belo Horizonte. Tem uma sessão de cinema ao ar livre hoje à noite. E eu tenho um cobertor no banco de trás e algumas guloseimas. Sua voz era calma, mas seus olhos diziam muito mais. Na estrada quase não conversamos. Apenas a música, uma coletânea de clássicos do rock nacional. Legião Urbana, Cazuza, um pouco de Titãs. A luz dos postes deslizava pelo rosto dele, e eu sentia uma vontade imensa de tocá-lo. Quando chegamos, o som de vozes, o zumbido dos alto-falantes e o cheiro de pipoca já tomavam o ar, mas Caio não me levou para o meio do público. Ele me guiou para um pequeno estacionamento numa colina com vista para a tela gigante. Estendeu o cobertor no banco de trás do seu velho Fusca. Nossa sala particular. Nós entramos, e eu me acomodei confortavelmente perto da janela. Ele tirou a jaqueta, ficando apenas de camiseta. Senti a mão dele tocar meu joelho. Acidentalmente? Duvido. Assistimos ao filme, mas eu não lembro do enredo. Meus pensamentos estavam ocupados com a respiração dele e a forma como seus dedos pareciam contornar a linha da minha perna, sem nunca serem grosseiros. Na tela, os personagens se beijavam na chuva, e dentro do carro, uma tempestade completamente diferente se formava. Laura, ele sussurrou de repente. Você sente isso? Eu me virei para ele. Nossos rostos estavam na penumbra, mas muito próximos. Isso o quê? Essa tensão. Como se algo estivesse nos segurando, nos impedindo do que é inevitável. Talvez a gente só tenha medo de perder o que já temos. Respondi, permitindo-me colocar a mão no peito dele. Subia e descia de forma irregular. O coração dele batia tão rápido quanto o meu. Ele não me beijou, mas se inclinou para o meu pescoço, respirou meu cheiro e ficou ali. Seus lábios mal tocavam minha pele. Não foi um beijo, foi um desafio. Ele sabia como me fazer tremer sem quebrar nenhuma regra. Esse era o nosso fetiche, o nosso quase. Fechei os olhos, inclinando a cabeça para trás, permitindo que esse quase acontecesse. A mão dele pousou na minha coxa e o movimento do seu dedo era lento, como se estivesse desenhando um padrão que ele gostaria de reler mais tarde. Nenhuma palavra, apenas respiração, toque e um filme que há muito tempo havia se tornado apenas um ruído de fundo. Quando a ação na tela terminou, ele se afastou lentamente como se não quisesse. Ligou os faróis. Vamos voltar. Eu assenti me ajeitando. Meu cabelo estava bagunçado, e meus lábios sentiam um calor, embora ninguém os tivesse tocado. No caminho de volta, ele ficou em silêncio, segurando minha mão.
O carro parecia pequeno e quente. Quando ele parou em frente ao meu prédio, eu não sabia se queria sair. Ele se inclinou, mas em vez de um beijo, sussurrou: "Eu quero que você seja a primeira a querer." Eu saí, mal sentindo o asfalto sob meus pés. Na manhã seguinte, acordei com uma leve dor no corpo, não de cansaço, mas da tensão que nunca foi liberada. Entre mim e Caio havia algo impossível. Perto demais para ser só amizade, e longe demais para ser nós. Mas era exatamente nisso que estava a verdadeira excitação. Na espera, na contenção, no jogo. A mensagem chegou de repente. "Quer ir para a Serra do Cipó? Vai ter um festival na beira da cachoeira. Eu tenho uma barraca." "Então, você está me propondo um acampamento romântico com fogueira e mosquitos?" "Com mosquitos não. Com fogueira sim. E com limites sendo cutucados." "Talvez." Eu sorri. Ele sabia exatamente como vender a ideia. 2 horas depois, já estávamos na estrada em direção à serra. Eu usava um macacão esportivo preto com as costas abertas, uma jaqueta jeans curta e tênis leves. Prendia o cabelo num coque, mas deixei algumas mechas soltas para o vento brincar. Na mochila, uma camiseta, shorts e uma lingerie de renda, mais para autoconfiança do que por necessidade. Mas o pensamento sobre ela aquecia por dentro. O festival estava vivo. Pessoas com violões, barracas, risadas, cheiro de churrasco e de mato molhado. Montamos nossa barraca um pouco afastados, debaixo de um ipê. Perto, um pequeno barco estava amarrado a uma árvore. Luzes pisca-pisca brilhavam ao redor. Alguém tocava sanfona, e outros soltavam balões de papel no céu. Caio trouxe 2 copos de quentão quente, sentou-se ao meu lado, e ficamos em silêncio, observando as estrelas se refletirem na água da cachoeira próxima. Ele tirou a jaqueta e a colocou sobre meus ombros. "Com você eu me sinto seguro e em perigo ao mesmo tempo", disse ele, sem olhar para mim. "Por quê?" "Porque eu já não controlo meus pensamentos quando estou perto de você, e você anda por aí como o pecado em pessoa." Eu ri. Foi um elogio certeiro e muito agradável. Eu sentia como ele lutava consigo mesmo, e eu também lutava. Mas naquela noite, um de nós teria que se render. Quando as fogueiras começaram a se apagar, voltamos para a barraca. Ele me ajudou a abrir o zíper da mochila, tocando minha cintura por acidente. Eu congelei, não de frio, mas de desejo. "Me ajuda com o colchão inflável." Sua voz falhou. Nós estendemos o saco de dormir. Eu deitei primeiro, e ele ao meu lado. Costas com costas, depois ombro com ombro, e então a mão dele deslizou pela minha coxa, por cima do tecido do macacão. Com cuidado. Ele esperou que eu o parasse, mas eu não o fiz. "Laura", ele sussurrou. "Posso não ser mais, quase." Eu me virei para ele. Nossos narizes quase se tocavam. "Se você, depois de uma longa semana em que até o café deixou de te salvar da monotonia dos dias, sentiu a vida pulsar sob a pele novamente, essa sou eu, Laura. Voltando do meu trabalho na borracharia do meu tio em Ouro Preto, uma cidade que parece ter parado no tempo, eu desviei para a Praça Tiradentes, onde no verão jovens, aposentados e qualquer um que não tenha pressa se reúnem. Parei minha moto, uma Honda CB 400 preta com listras vermelhas, bem ao lado de um banco de madeira sob um jacarandá. Meu orgulho. Mesmo sendo uma máquina antiga, ela responde a cada movimento meu como se estivesse viva. Tirei o capacete, um azul escuro com grafites, e imediatamente baguncei meu cabelo para que caísse sobre meus ombros. Eu não o prendi de propósito. Queria sentir o vento na pele. Jaqueta curta de couro sintético, jeans justos e tênis com sola vermelha. A imagem de uma garota ousada, mas com uma alma delicada por dentro. Eu gostava de como os homens mais velhos me olhavam com uma aprovação contida. Eu notava. E de repente, como se o roteiro já estivesse escrito, ele apareceu do outro lado da rua, perto da sorveteria. Caio. Um antigo colega de escola, um pouco mais forte agora, com uma barba por fazer e aquele olhar que sempre me dava um frio na barriga. Ele usava uma jaqueta desaberta, revelando uma camiseta branca por baixo e calças levemente rasgadas como um músico de rua. Ele caminhava sem pressa, com aquela confiança relaxada que não se finge, se respira. "E aí, motoqueira", disse ele, sorrindo de lado. "Que tal dar uma carona para um velho amigo?" Eu ri, inclinando-me para mais perto dele. "Se você não tiver medo da velocidade e do meu capacete reserva." Pisquei, pegando o outro do compartimento traseiro. Ele o pegou para vestir, ou melhor, tentou. A comédia começou na hora. Seu cabelo, grosso e cacheado, ficou preso em algum lugar entre o forro interno e o plástico. Ele resmungou, o queixo ficou preso, e eu não consegui mais me segurar. Ri tanto que tive que me apoiar no bagageiro para não cair. "Isso não é um capacete, é uma armadilha", ele protestou.
Seus olhos mal podiam ser vistos lá de dentro, e seu rosto parecia o de um gato espremido. Você que é cabeludo demais para o meu mundo, retruquei, enxugando as lágrimas de riso. Caio tentou enfiar o cabelo de volta para dentro, e eu me aproximei e comecei a ajudar com cuidado. Toquei sua testa, passei os dedos por suas têmporas, e em algum momento, nossos olhares se cruzaram. Ele parou. Eu também. Uma tensão pairou entre nós, não grosseira, não vulgar. Era como a eletricidade de um toque no inverno. Você está fazendo de propósito, não é? Ele murmurou com um sorriso, mas com um olhar estranhamente quente. O capacete não serviu de jeito nenhum, e eu, desistindo, tirei o meu rosa com glitter. Ele fez uma careta. Não, sério? Isso é uma vergonha glamourosa. Ou você vai com o de glitter, ou fica aqui com essa sua juba indomável. E estendi para ele. Ele se rendeu. Surpreendentemente, o rosa se encaixou perfeitamente e ficou incrivelmente fofo nele. Um pouco fetichista até nesse contraste. A aparência rústica, a figura masculina e o capacete rosa brilhante. Havia algo excitante nisso. Pronto. Agora você é oficialmente meu subordinado. Segure firme, senão eu te jogo pra fora. Sentei-me na frente, sentindo as mãos dele tocarem minha cintura com hesitação. Quando saímos para a estrada, acelerei de propósito. Que ele sentisse a emoção. O vento rasgava meus cabelos, e Caio se apertou um pouco mais contra minhas costas. O calor entre minhas omoplatas aumentou, e eu me arrepiei. Mas não de frio. Parece que você nasceu para pilotar. Ele gritou por cima do barulho, com uma nota de admiração. E você parece que nasceu para brilhar de rosa. Gritei de volta. E ele riu. Nós saímos da estrada principal e pegamos uma trilha de terra antiga, que levava a uma praia de rio semi-abandonada atrás de um lago. A água brilhava através das folhas, e o ar cheirava a menta e resina. Parei perto de um banco feito de troncos, tirei o capacete, sacudi o cabelo e olhei para Caio. Ele tirou com dificuldade seu amigo cor-de-rosa. Seu cabelo ficou parecendo um dente de leão. Eu ri. Agora você parece um astro do rock depois de uma turnê. Ele sorriu e se aproximou de mim. Muito perto. Nossas mãos se tocaram por acaso, e eu não afastei a minha. O coração bateu mais forte. Sabe, Laura, eu fico pensando. Talvez não tenha sido à toa que não te convidei para a formatura. Talvez a gente estivesse assim antes, ele começou, mas eu coloquei um dedo em seus lábios. Não fale. Apenas esteja aqui, agora. E ficamos sentados perto da água sem pressa. O vento embaraçava meu cabelo, e ele, sem dizer uma palavra, cuidadosamente colocava as mechas atrás da minha orelha. Um gesto tão íntimo, como se apagasse as fronteiras que tínhamos. Ele não me beijou, mas não precisava. Tudo já estava no ar. Caio não me escreveu por alguns dias. Sem curtidas, sem stories, nem mesmo uma desculpa de a bateria acabou. Pensei que talvez nossa noite perto do rio fosse apenas um acaso, um belo lampejo. Mas no terceiro dia, quando eu, sem esperar mais nenhum sinal, já estava com uma chave de fenda na mão na oficina do meu tio, a mensagem dele chegou como um raio. Você está livre hoje? Eu pensei em algo. Eu, é claro, não demonstrei, e respondi uma hora depois. Livre apenas se não for um sequestro. Pior. É uma aventura. Só que ele pediu para eu ir encontrá-lo não na cidade, mas nos arredores, num vilarejo antigo perto de Mariana, onde a tia dele tinha uma chácara. Calculei o trajeto, não era perto, mas a noite prometia não ser entediante. Troquei de roupa. Em vez dos jeans de sempre, uma saia curta cor de caque e meias grossas até o meio da coxa. Nos pés, botas pesadas de plataforma e, por cima, uma blusa clara com um ombro de fora e uma jaqueta curta. O visual ficou quase provocante, mas dentro dos limites. Até o capacete combinava com a cor da sola das botas. Quando cheguei, o sol já começava a mergulhar no horizonte, deixando faixas douradas no céu. A casa da tia de Caio parecia uma cena de filme. Uma varanda com a tinta descascada, um balanço e muitas videiras. Ele saiu ao meu encontro com 2 canecas, vestindo uma camiseta regata e calça de moletom. Nas mãos, aquele mesmo capacete rosa. Sério que você ainda guarda isso? Eu zombei. Agora é meu talismã. E a propósito, ele te traz sorte. Ele me levou para o quintal, onde estava a velha motocicleta do avô dele, totalmente restaurada, toda cromada, brilhando como se estivesse numa exposição. Quero que a gente ande nela hoje. Você pilota. Eu sou o passageiro. Topa? Meu coração já estava acelerado como um motor. Saímos da chácara e em 15 minutos já estávamos voando pelas estradas de terra. A poeira subia atrás de nós. As estrelas começavam a aparecer no céu, e as mãos dele estavam novamente na minha cintura. Só que agora mais firmes, sem timidez.
Caio se inclinava para mim com mais frequência, sussurrando algo no meu ouvido, e seus dedos às vezes deslizavam um pouco abaixo da borda da minha saia. Era um jogo no limite, mas sem cruzar a linha. Meu pulso batia na minha garganta. Eu sentia a respiração dele no meu pescoço e me pegava acelerando instintivamente, para que tudo durasse mais. Paramos no antigo acampamento na floresta. Ali já tinha sido uma base de escoteiros, e agora só restavam ruínas e pilares de concreto. O silêncio era tanto que se podia ouvir o vento balançando as folhas secas. Pronta para a verdade, minha? Seu beijo foi quente e hesitante, como se ele tivesse medo de me assustar, mas depois se tornou voraz, confiante. Ele não beijou apenas meus lábios, tocou minha clavícula, minha bochecha, minhas pálpebras. Não foi apenas um beijo, foi uma reverência. Seus dedos percorreram a linha da minha coxa, levando o jogo um pouco mais longe, mas sem quebrar as regras. Nós nos provocávamos, nos tocávamos, quase nos despíamos, mas não ultrapassávamos o limite. Aquela noite foi um fetiche erótico contínuo. A seminudez, a respiração no ouvido, o toque através do tecido, a sensação do corpo do outro por perto, sem a intimidade completa. De manhã, já com o som dos pássaros e uma brisa leve, ele sussurrou. Eu não sabia que era possível assim, quase sem nada, mas com tanta intensidade. É porque não foi com qualquer uma, Caio. Ele adormeceu, abraçando-me por trás. Fiquei muito tempo olhando para o padrão da barraca, sentindo a palma da mão dele na minha cintura. Mas tudo isso não podia durar para sempre. De dia, enquanto arrumávamos nossas coisas, uma mensagem chegou no celular dele. Ele recuou, leu e empalideceu. Está tudo bem? Perguntei. Ele lentamente levantou os olhos. Preciso voltar. Urgente. É algo do meu passado. Não posso explicar. Me desculpe. Ele não mentiu, mas também não disse a verdade. Ele subiu na moto sozinho e foi embora. Fiquei ali, parada na poeira, com o cheiro da pele dele no meu corpo. Depois daquela manhã na Serra do Cipó, Caio não respondeu. Nem ligações, nem mensagens, nem mesmo visto de lido. Eu sentia um vazio zumbindo no meu peito, e toda noite eu deitava, olhando para o teto, lembrando da respiração dele, das mãos dele nas minhas coxas. Aquele fetiche de meia-noite, de toques que não cruzavam a linha, mas deixavam queimaduras. Passou uma semana, depois 2. Eu não escrevi. Sou orgulhosa, mas também sou humana. Na terceira semana, chegou uma carta na minha caixa de correio. Uma carta de papel de verdade sem envelope. Apenas uma folha dobrada ao meio, com um cheiro que eu nunca confundiria. Uma mistura de vento, metal e algo que ele uma vez chamou de meu feromonil. Laura, se você está lendo isso, significa que eu finalmente tive coragem. Eu não desapareci por nada. Não morri, não fugi. Eu voltei para o lugar de onde vim, o passado, e ele se revelou mais pesado do que eu esperava. Eu tenho uma filha. Só soube dela recentemente, de uma garota com quem estive antes do exército. Ela não pediu nada, mas eu não podia virar as costas. Eu não podia e não posso estar com você agora. Amy,